Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Reis. Eu tenho um tema, gostaria de estar pedindo meus amigos para estar colocando aqui. Aqui, ó. Em dias comuns, Deus faz o extraordinário. Você pode falar isso para alguém? Fala em dias comuns. Deus faz o extraordinário. Bem, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Diz assim: e Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. Só até aí. Deus tem, nesses últimos meses, Deus tem falado muito comigo para estar atento, porque em dias comuns acontece aquilo que nós oramos durante muitos anos. Em dias comuns acontece aquilo que muitas das vezes nós estamos orando durante muitos anos. Esse texto que nós lemos, eu quero correr com o texto porque a hora ela não para. Eliseu sai da sua casa para poder viver uma vida e fazer algo que ele estava acostumado a fazer, que era cuidar de bois. Enquanto Eliseu sai de casa para fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer, Deus já estava falando dele para Elias. Em um dia comum, ele sai de casa para fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer. Só que nesse dia ele sai para fazer algo que ele está acostumado a fazer, só que nesse dia Deus já estava falando dele com Elias. Eu quero profetizar que enquanto você está vindo para cá, mais um culto, Deus já está falando de você. Talvez para você é mais um culto, mas eu quero profetizar que esse culto, você vai se encontrar com aquilo que Deus está falando sobre você. Então cuidado com aquilo que você ouve e cuidado com aquilo que você acredita. Porque em dias comuns, o extraordinário será dito e ele será manifestado. Então Eliseu está fazendo algo comum, mas a sua expectativa não é crescer como boiadeiro. Guarda isso. Ele está cuidando de bois, mas na sua mente ele não vai morrer cuidando de bois. Porque enquanto ele está cuidando de bois aqui, Elias está indo ao encontro dele. Elias chega, se aproxima, passa a capa sobre ele. E aí agora Elias vai abrir uma conversa com Eliseu. E uma das conversas e uma das perguntas que Elias vai fazer para Eliseu é: o que tu queres? E ele vai falar o seguinte: eu quero porção dobrada. Perceba, esse sentimento aqui não é de alguém que está pensando em morrer cuidando de bois. Ele está ali, mas a mente não está ali. Ele está arando a terra, mas a sua mente não está na terra. Ele levanta para cuidar e fazer os seus afazeres, mas ele está pensando não morrer nesses afazeres. Deus só vai encontrar alguém, aleluia, que esteja disposto a viver algo além daquilo que você já está vivendo. Porque Deus não aparece para dar continuidade àquilo que é humano. Deus aparece para dar continuidade àquilo que é divino. Então, pastor, Eliseu está fazendo aquilo que todo mundo pode fazer, mas ele está crendo naquilo que só Deus pode.
Eu estou falando para alguém aqui que talvez você está fazendo aquilo que você pode fazer, mas Deus está olhando para aquilo que você pode. E aquilo que você pode não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita vai fazer você chegar aonde Deus quer te levar. Então Deus não está atrás daquilo que você executa na terra, Deus está atrás daquilo que você acredita que tu pode ser no céu. Por isso que Elias chega e faz essa pergunta, ele pede: eu quero porção dobrada. Só quero um dia como qualquer outro dia. Eu quero profetizar que esse dia não será mais um dia. É o dia que Deus está enviando alguém, porque já falou de você. Oh, aleluia. Eu vou repetir isso aqui. Esse dia, esse culto, essa sexta-feira não é mais uma sexta-feira. É sim uma sexta-feira que Deus trouxe alguém lá do Rio de Janeiro para falar para você o seguinte: eu estou vendo o teu trabalho, mas também estou sondando os teus pensamentos. Eu estou vendo que você está aqui, mas eu sei o que você está pensando. Então eu não vim para mudar o que tu está fazendo, eu vim aqui para mudar aquilo que você pode acreditar. Em um dia comum, Davi sai de casa para poder levar marmita para os seus irmãos na guerra. Um dia comum. O que ele vai fazer, pastor? Levar lanche para os seus irmãos na guerra. E saber como é que seus irmãos estão na guerra. Em um dia comum. Só que quando ele chega lá, ele vai se deparar com uma oportunidade dentro de um dia comum. Eu estou falando para alguém aqui: se prepare, porque dentro dessa correria sua haverá uma oportunidade. Por quê, pastor? Porque para o pai ele queria notícia, mas para Deus era uma oportunidade. Eu estou falando que talvez de uma forma natural você veio aqui para receber só uma palavra, mas para Deus é uma oportunidade. É uma oportunidade que Deus está dando para você entender o que Ele está falando. Não é sobre a guerra e não é sobre os irmãos, é sobre a oportunidade que Davi teria. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite de quê? De sair de uma vida comum para alcançar uma vida extraordinária. Eu não sei como é que você entrou, mas uma coisa eu sei: como você vai sair. Você veio fazendo coisas e vivendo coisas comuns, mas nessa noite você vai sair daqui para viver coisas extraordinárias. Por quê, pastor? Porque você veio e encontrou, não com os irmãos, mas com uma oportunidade do céu. E aí, ele ficou sabendo que existe um gigante que estava afrontando o povo de Israel. E aqui agora, Davi vai trocar o lanche pelo instrumento que ele sabe bem usar, que era uma funda. Eliseu queima o seu material de trabalho para viver o propósito. Davi pega o seu material de trabalho para agarrar a oportunidade. Eu não sei como você vai estar aqui nessa noite. Não sei que você vai precisar queimar para seguir ou pegar para executar. Para uns, Deus quer que queime e largue. Para outros, Deus quer que pega e siga. Os dois serão definidos. Com o que, pastor? Com uma decisão em um cenário que não dá mais para viver uma vida confortável. Porque toda oportunidade que Deus gera para sairmos de algo comum, precisamos ter coragem para viver o extraordinário. Em um dia comum, Davi vai sair de um menino do campo para se tornar um menino que derruba gigante. Em um dia comum,
Ele é um menino que não tem referência dentro de casa, porque é pequeno. Não tem perfil da guerra. Por isso que ele só leva lanche. Só que nesse dia, Deus escolheu o menino que não tem espada, mas tem funda. Eu estou falando que nesse tempo, Deus não vai atrás de alguém que tem espada. Deus vai atrás de alguém que tem funda. Por quê, pastor? Porque a oportunidade não tem a ver com a habilidade. A oportunidade tem a ver com obediência. A oportunidade tem a ver com o coração e não com aquilo que você executa. Por isso que eu estou falando, para viver uma vida de extraordinário de Deus, não é sobre a habilidade, mas é sobre a renúncia. Porque pessoas que renunciam, é Deus que vai se movimentar nela e não nela em Deus. Por quê, pastor? Porque não é sobre aquilo que eu posso, mas sempre será sobre aquilo que Ele é. Então Davi não vai derrubar um gigante porque Davi tem habilidade com a funda. Davi vai derrubar um gigante porque ele tem intimidade com quem derrubou ele. Esse tempo não é o tempo da gente mostrar quem nós somos. Esse tempo é o tempo da gente se esconder para saber todos quem Ele é. Por isso que Davi foi escolhido. Porque Davi não tem tamanho, Davi não tem estatura, Davi não tem jeito, mas Davi tem essência. Nesse tempo Deus está indo atrás de pessoas que talvez não tenham tamanho, não tem espada, mas tem essência. Por quê? Porque quem tem essência não vai com as suas armaduras. Quem tem essência vai no nome do Senhor dos Exércitos. Porque esse gigante cai pela espada, foi o homem que derrubou. Se o gigante cai pelos homens que estavam preparados na guerra, foi a capacidade humana. Mas como ele caiu pela uma funda de um menino, não tem a ver com a terra, mas tem a ver com os propósitos dos céus. Eu estou falando que nesse tempo, pega isso. Nesse tempo Deus vai usar pessoas com algo extraordinário. Para quê? Para apontar quem Ele é e o que Ele pode. Em um dia comum, Moisés sai de casa para poder levar a ovelha do seu sogro ao deserto, como ele sempre fez. Só que nesse dia que ele leva as ovelhas do seu sogro para o deserto, ele vai se encontrar com uma sarça pegando fogo, e essa sarça ela não se consome. Em um dia comum, ele sai de casa como um pastor de ovelha. Só que ele vai voltar como libertador de Israel. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas uma coisa eu sei, você não vai voltar do mesmo jeito. Por quê, pastor? Porque em dia comum, você pode, aleluia, ser surpreendido por uma sarça que pega fogo e não se consome. Sabe o que é isso? A sarça que pega fogo e se consome é algo natural, mas quando pega fogo e não se consome, é Deus dentro da sarça. Eu quero profetizar aqui nessa noite. Deus vai começar a fazer coisas que vai dar continuidade, não vai apagar, não vai terminar, é continuidade. Vai começar em você, vai pegar na sua casa, vai pegar na sua herança, porque o Deus que aparece é um Deus que faz dar continuidade. Aleluia. Não é à toa que você aceitou Jesus, porque Deus tem uma continuidade através da sua aceitação. Ele aproxima e Deus fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está é uma terra santa. Era comum até que Deus chegasse nela. Se Deus não vier aqui, aqui é comum. Mas como Ele está, aqui já é um ambiente extraordinário.
E é isso que eu quero que você entenda. É legal encontrar com aquilo que é natural, mas é sobrenatural encontrar com aquilo que é extraordinário. Por quê, pastor? Porque quando eu encontro com aquilo que é extraordinário, eu encontro o destino. O destino de Moisés não era acabar a sua vida cuidando de ovelhas. O destino de Davi não era uma vida levar lanche para os seus irmãos. O destino de Eliseu não era uma vida ficar cuidando de bois. Por que eles mudaram? Porque eles encontraram com alguém que é extraordinário. Eu estou falando, se você entrar aqui e não encontrar com alguém que é extraordinário, você entra e sai do mesmo jeito. Mas se você encontrar com ele, ele não vai mexer simplesmente com o teu intelecto, ele vai mexer com a sua estrutura. E todas as vezes que Deus mexe com a sua estrutura, Deus muda a rota. Perceba que esses 3 homens tinham um caminho, mas depois que encontrou com ele, mudou a rota. Esteja preparado para mudar a rota. Eu fiz isso tudo para falar o seguinte nessa noite: esteja preparado, porque Deus vai mudar a rota. Esteja preparado, porque Deus vai frustrar sonhos. Por quê, pastor? Porque sonho é humano, o propósito é divino. O desejo de Moisés era ficar uma vida tranquila cuidando das ovelhas, mas o propósito de Deus era que ele se tornasse o libertador. Eu estou falando que você pode até sonhar, mas se você encontrar com ele, ele vai mudar os teus sonhos em propósito. Moisés encontra com alguém que vai mudar o seu destino e vai pedir a ele para ser acrescentado naquilo que ele não podia. Esse ambiente é um ambiente maravilhoso para se estar. Mas eu quero te convidar a entrar num ambiente que você nunca mais vai desejar sair. Eu tenho falado para Deus nesses últimos tempos, que eu falei assim: eu não quero ser testemunha daquilo que tu podes. Me permita ser testemunha daquilo que tu é. Porque aquilo que o Senhor pode, o mundo sabe que o Senhor levanta mortos, cura cego, cura paralítico. O mundo sabe, a igreja sabe, mas poucos sabem quem tu és. Porque quem Ele é maior que aquilo que Ele pode. E como nós vamos viver, pastor, uma vida extraordinária? Quando nós nos tornarmos testemunha de quem Ele é. Porque quando eu olho para Davi, eu vejo quem Deus é. Quando eu olho para Eliseu, eu vejo quem Deus é. Quando eu olho para Moisés, eu vejo quem Deus é. Por quê, pastor? Porque eles são a representatividade do quê? Do poder materializado. E como é que eu vou viver uma vida extraordinária, pastor? Se permita que o Senhor mude a tua rota. Jesus chama 3 discípulos para um lugar que Ele queria mostrar quem Ele era. E eles vão para o Monte da Transfiguração. Perceba, quem está embaixo sabe o que Ele pode. Mas quem Ele chamou vai conhecer quem Ele é. Aqui existem 2 públicos. O público que sabe quem Jesus é e o público que sabe o que Ele pode. Só que eu quero que nessa noite você nunca mais entre aqui para vir em busca do que Ele pode. Eu quero profetizar que você vai entrar aqui para descobrir quem Ele é. Ele vai para o Monte da Transfiguração. E aqui em cima, Ele não está levantando paralítico.
Aqui em cima ele não está multiplicando. Aqui ele está mostrando a sua essência. Os discípulos que nunca viram agora estão vendo um Cristo ressurreto flutuando. E quando ele está flutuando, aparece Moisés e Elias. E Deus aparece na história e fala o seguinte: não ouça esses, ouça a ele. Moisés sai de cena, Elias sai de cena e só fica o Cristo ressurreto. Eu estou falando que nesse tempo que as distrações vão sumir, porque Deus vai apontar a esses, a esse sim a honra, a esse sim a glória, a esse sim o louvor, a esse sim toda adoração, a esse sim toda a reverência, a esse que é o Filho amado, a esse. Pedro pega a palavra e fala: Senhor, nos permita morar aqui. Nós não queremos sair desse culto. Por quê, pastor? Porque a visão deles levou a eles desejar estar num ambiente que eles não conheciam essa natureza. Eu quero profetizar que nesse tempo vocês vão ser constrangidos pela natureza, e você vai saber quem Ele é. Isso vai constranger você, e você não vai mais desejar aquilo que Ele pode, porque aquilo que Ele é será suficiente. Aqui os discípulos não vão pedir milagres, aqui os discípulos não vão pedir bênção, aqui os discípulos vão desejar armar uma tenda. Eu quero profetizar que nesse tempo os discípulos vão desejar armar a tenda. Para quê? Para que não saia da sua presença. Eu quero profetizar que Deus vai levantar uma noiva que vai desejar a sua presença mais do que aquilo que Ele pode fazer por ela. Porque o que cura a noiva não é os milagres que o noivo dá. O que cura a noiva é a revelação de quem Ele é. Por isso que Pedro vai desejar armar uma tenda para ficar ali. Porque o culto que ele está, nós não temos desejo de sair. E eu tenho descoberto, sabe o quê? Que o jejum nos dá acesso. Leitura da palavra nos dá acesso. Mas só o convite que Ele nos faz nos traz a revelação de quem Ele é. Eu quero profetizar que Deus, aleluia, vai chamar a sua noiva para um lugar que Ele está dando acesso. Nesse lugar a noiva não vai mais desejar nada a não ser Ele. Nesse lugar a noiva não vai desejar as coisas aqui de baixo, porque a noiva vai olhar para Ele. Oh, Ele não veio para que a gente desejasse as coisas que são perecíveis. Ele veio para a gente desejar as coisas que são eternas. Por isso que Deus, o convite de Deus para nós nessa noite é: largue aquilo que é comum, porque eu quero te encontrar para transformar a sua vida em algo extraordinário. O extraordinário de Deus, irmãos, não é sobre a casa que você deseja, Ele pode te dar. Não é sobre o carro que você deseja, Ele pode te dar. O extraordinário de Deus é você sair da sua rota para encontrar a rota dele. Já viu aquela oração que a gente faz? Qual é a oração? Senhor, entra na minha rotina. Só que Deus vai mudar a oração nesse tempo. Deus vai falar o seguinte: eu quero que você entre na minha. Eu não quero entrar na sua, eu quero que você entre na minha. Por quê? Porque quando Deus entra na minha rotina, eu não mudo ela. Mas quando eu entro na dele, esse tempo é tempo de deixar coisas para fazer as coisas dele.
Jesus está aqui. Uma vez eu estava em um lugar orando ao Senhor e vi muita gente orando e aquilo me incomodou. Porque a oração de todo mundo era: Senhor, cure meu esposo, Senhor, liberte meu filho, Senhor, abre as portas, Senhor, 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 Senhor. E aquilo me incomodou. Falei, nossa, eu fico imaginando como é que fica o ouvido de Deus. E Deus começou a me incomodar com aquilo. Falei, parece que é uma relação de troca, de barganha, que a gente só vai a Ele para pedir coisas. Lembra da mulher do vaso de alabastro? Que ela resolveu ir para uma reunião que não foi convidada. Ela resolveu ir para um lugar que ela não era bem vista. Mas quem disse para você que aonde Ele está, você precisa de convite? Porque ela não foi para a reunião, ela foi para um culto. O fariseu marcou uma reunião, mas a mulher pecadora, ela foi para um culto. E perceba que no culto dela tem um vaso, tem perfume e tem choro. Eu quero profetizar que nesse tempo a noiva do Cordeiro terá um vaso, terá um perfume e terá um choro. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que a gente entra nesse lugar, a gente pode até entrar inteiro, mas a gente se quebra. Por quê? Porque quando nós estamos diante do oleiro, à medida que a gente se quebra, Ele volta a fazer de novo, de acordo com a sua vontade. E aqui tem algo maravilhoso, sabe por quê? O vaso que se quebrou na mão do oleiro estava inteiro, sim, mas parece que estava inteiro, mas não era da vontade de Deus, da forma que estava inteiro. Mas quando ele se quebra, o oleiro voltou a fazer de acordo com a sua vontade. Eu estou falando que se quebrar na mão do oleiro, fica tranquilo, porque agora você vai estar inteiro, não do teu jeito, mas do jeito dele. E culto de quem tem algo na mão acaba com a reunião, porque o culto é que chama a atenção de Jesus, reunião chama a atenção de homens. Porque a reunião mexe com o teu intelecto, o culto mexe com a sua essência. Eu estou falando que existe um lugar que Deus está nos chamando hoje para uma vida extraordinária, que não é em cima da mesa, é debaixo dela. Vivemos um tempo que a geração deseja ser vista, mas desse tempo que nós estamos vivendo, eu quero profetizar que Deus vai atrás de uma noiva para ser achada. Porque os achados, e que serão encontrados, serão estabelecidos. Achei a Davi, o meu servo. Samuel viu, mas Deus achou Davi. Eu estou falando que todos que vão viver uma vida extraordinária, Deus está te achando nessa noite. Cadê você? Cuidado que quando Deus acha, Deus muda a rota. Cuidado que quando Deus acha, Deus muda a rota. Cuidado que quando Deus acha, Deus muda a rota. E quando Deus muda a rota, não tenha medo. Por quê, pastor? Porque entrar no propósito de Deus é entender que dentro do propósito tem tudo que você precisa. O povo, quando entra no deserto, eles tinham tudo que eles precisavam. A roupa, pastor, não precisa comprar. Por quê? Porque não rasga e cresce no corpo. Sapato não precisa. Por quê? Porque não gasta e cresce no pé. Água, fica em paz, porque sai da rocha. Comida, fica tranquilo, desce do céu.
E o sol, fica em paz, vai vir uma coluna aí de nuvem aí. E a noite no frio, uma coluna de fogo. O que é isso, pastor? Eu estou falando que todos que entram na rota, a rota protege. Sabe por que muitas vezes a gente vive uma luta e parece que a gente vai morrer? É porque nós estamos na nossa rota e estamos da rota dele. Só que o convite de Deus para alguém nessa noite é: saia da sua rota, vem para a minha, porque na minha tem abrigo, tem provisão, tem orientação e tem destino. Uma vida extraordinária não quer dizer que você não vai viver dificuldades. Mas o lindo de viver dificuldade numa vida extraordinária é ver que aquele que está na proa do barco tem a solução para o vento que está na frente. Só que Deus ensina, Jesus ensina aos discípulos algo que é maravilhoso. Quando Jesus é acordado, Jesus não vai pegar um balde para tirar a água que está entrando. Jesus vai falar com a água que está entrando. Sabe o que Jesus está falando aos discípulos? Vocês têm autoridade do quê? De repreender antes que chegue. Vocês estão tentando tirar algo que vocês têm autoridade para falar, para não entrar mais. Por isso que eles falam assim: por que são tão tímidos ainda? Eu quero profetizar: quem terá uma vida extraordinária vai ver o vento, não vai tirar a água. Por quê? Porque a sua palavra profética vai fazer o vento cessar. Você não vai mais ligar para ninguém para visitar a sua família, porque você será a autoridade na sua família. Você não vai mais perder noite de sono porque as coisas estão difíceis. Não, porque Deus te dará tranquilidade, porque a graça soberá sobre você. Você não vai mais ficar desesperado porque o vento e o mar estão soprando. Não. Por quê? Porque você entendeu que tu é discípulo. Discípulo não tira a água do barco. Discípulo fala com a água para não entrar mais no barco. Guarda isso. Discípulo não é para tirar a água que está dentro do barco. Discípulo fala a água para não entrar mais. E para o discípulo ter essa autoridade, ele precisa sair de uma vida comum para viver uma vida extraordinária. O importante desse culto é como que você vai acordar depois do culto. O lindo dessa reunião é como você vai acordar amanhã. Por quê? Porque amanhã não tem esse fundo musical maravilhoso. Amanhã não tem ninguém pregando para te inspirar. Não tem um ministério de louvor te levando à adoração. Amanhã você vai se encontrar com você mesmo quando você olhar no espelho. Só que você vai resolver. O que, pastor? Continuar uma vida comum ou entrar numa vida extraordinária? Não quero dizer que os pensamentos ruins não vão vir. Só que agora você vai lembrar que a sua vida não é mais comum, é uma vida extraordinária. Você não vai aceitar mais esses pensamentos. Você não vai mais se sentir derrotado. Por quê? Porque quem tem uma vida extraordinária é mais do que vencedor. Você não vai mais se sentir, pequeno. Por quê? Porque quem tem uma vida extraordinária é grande. Você não vai mais olhar para essa situação achando que é o fim de tudo. Quem tem uma vida extraordinária sabe que isso é só o começo. Porque Noé, antes do dilúvio, ele só tinha uma terra. No dilúvio, ele só tinha uma arca. E depois do dilúvio, ele tinha o mundo. Sabe o que é isso? O que te aguarda não se compara
depois desse dilúvio. Então não olhe para a embarcação. Olha aonde ela vai te deixar. Não olha para essa luta. Olhe para aquilo que ela está te tornando. Não olha para essa perda. Olhe para o homem forte, a mulher forte e corajosa que você está se tornando. Eu estou falando que tudo isso que você está passando está te deixando resiliente. Esses sentimentos que vêm, é Deus falando o seguinte: você precisa ter. Por quê? Porque depois disso, não vai ser qualquer coisa que vai te parar mais. Porque o vencedor não é aqueles que vencem sempre. O vencedor é aquele que aguenta a pancada. Vida extraordinária não são os triunfos da vida, mas é quando você suporta todas as pancadas dela. Eu estou falando para alguém aqui que não é sobre o que você está passando, mas é sobre aquilo que você está se tornando. Essas decepções, essas traições, as portas fechadas, calúnias, não é sobre isso. É sobre o que isso está promovendo em você. Aguenta. Quer chorar? Chora, mas não pare. Por quê, pastor? Porque quem tem uma vida extraordinária, queridão, não ri sempre. Chora, mas continua. Parar não é uma opção, continua. Pastor, a enfermidade assolou a minha vida, a minha casa. Continua. Porque aquilo que te aguarda, queridão, é muito maior que aquilo que te fere. Continua. 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 Eu gosto de caldo de cana. Um belo dia eu fui tomar caldo de cana e eu fiquei olhando para aquela cana entrando na moenda. O caldo é delicioso, mas alguém está sendo moído. Gostoso ouvir essa mensagem? Mas alguém está sendo moído. É gostoso ouvir os conselhos do pastor Melk? Mas alguém está sendo moído. Eu estou falando naquilo que você vive. Aponta para quem será alimentada. O que tu passa tem a ver com aquilo que te espera. Continua. Porque uma vida extraordinária é quando você flui, não naquilo que você quer, mas quando você flui no propósito daquilo que você foi estabelecido. O que nos realiza não são as conquistas terrenas. O que nos realiza é quando a gente sofre e o caldo está sendo bebido por alguém. Por isso que Jesus foi na cruz do Calvário para ser moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu estou falando que o convite dele, sabe o que é, queridão? Sofra o que precisa. Para quê? Para ser resposta de alguém que necessita. Reparou que
na Bíblia, os vales são tão duradouros, os montes são tão curtos. Você já viu que os momentos de alegria passam rápido, os momentos de tristeza são tão longos? Por quê? Porque a alegria fala sobre nós. E o sofrimento que passamos fala sobre o outro. Porque à medida que nós estamos sendo forjados, à medida que nós somos tratados, você vai servindo de experiências para quem vai viver o que você viveu. Já parou para pensar você na sua casa? Para um dia para pensar. Fala assim, como é que deve ser um pastor de uma igreja da Lírios? Para pensar, como é que deve ser um pastor da igreja da Lírios de lá? Como é que deve ser o pastor Melk? Que faz a gente rir, é engraçado. Só que muitas vezes está sangrando. Nas brincadeiras, 500 gosta, 300 odeia. E não deixar que isso afeta o coração. Sabe o que é isso? É a moenda. Porque enquanto a gente flui para um povo, o povo nos afia. É ferro afiando ferro. Eu estou falando que nesse tempo Deus está chamando uma igreja para um lugar. Sabe o quê? Não mais de dependência, mas uma vida de obediência. E obedecer dói. Porque a obediência aponta para aquilo que a gente não quer, mas precisamos fazer. Sabe o que Deus mais trata na gente? Quando a gente entra em Deus? A gente mesmo. Se você entrar em Deus e enxergar alguém, você não entrou em Deus, entrou em outra coisa. Porque quando você entra em Deus, Deus revela quem você é. E nós não temos tempo de olhar para o lado. Então se você vê alguém falando do outro, ele entrou em alguém, menos em Deus. Porque quando você entra, o que Deus te mostra sobre você te constrange. E aí aquela pessoa que você acha que não presta, você vai descobrir que você é pior do que ela. Deus está nos chamando para esse lugar de revelação de quem nós somos, para descobrir quem Ele é. Porque quando nós descobrirmos quem Ele é, Deus vai gerar em nós a palavra maravilhosa de falar, mas é difícil de viver: empatia. O poder de se colocar no lugar do outro. Mas eu quero crer que Deus está levantando uma igreja que vai para esse lugar, que vai ver as suas mazelas, para gerar compaixão, para gerar amor. Sabe por quê? Porque depois que Moisés entra na fenda da rocha, ele morreu pelo povo. Porque quem entra em Deus percebe que não é digno. Então se prepare, porque essa vida extraordinária vai te mostrar que nós não somos dignos. E aí essa pessoa que talvez você não goste, você vai passar a amar ela. Por quê? Porque você descobriu, primeiro, que você não é digno. E quando nós descobrimos que nós não somos dignos, a gente ama os nossos inimigos. E eu quero crer que aqui não existe inimigos. Aqui existe uma noiva
que está sendo convidada para entrar na fenda da rocha, para experimentarmos a bondade dele. Se põe de pé comigo? Mano, vem cá. Essa noite é uma noite de oportunidades. Guarde o que eu falei. Deus nos trouxe aqui para uma noite de oportunidades. De sairmos de algo comum para entrarmos num caminho extraordinário. Não leva para casa um tema. Leva para casa uma atitude. Não leve para casa um tema. Leve para casa uma atitude. Porque Deus nessa noite vai começar em você para dar continuidade na sua família. Você visitante, você não crente, Deus nessa noite está te dando uma oportunidade para começar em você e dar continuidade à sua família.